Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o canal Moisés Lima, o maior canal aqui do Brasil a respeito de integralismo e de Plínio Salgado. E nesse vídeo nós vamos conversar a respeito de uma coisa que muitos me perguntam e que é uma questão de relevância. Como é que eu faço para trazer as pessoas que estão no meu redor para o movimento integralista, para a compreensão da doutrina sigmática, não é? Bom, essa é uma questão das mais interessantes, afinal de contas, todo mundo que descobre a verdade a respeito do integralismo se torna imediatamente muito próximo dele e tem uma vontade muito grande de que outras pessoas descubram também a alegria que é pertencer a esse movimento luminoso. Mas, por outro lado, é muito difícil de esclarecer outras pessoas, porque nem todos estão, assim como nós estivemos um dia, tão dispostos a mergulhar no estudo profundo dos escritores integralistas e das suas obras, né? Bom, então, para começar esse vídeo, antes de mais nada, gostaria de pedir que você, que não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua curtida, faça a sua inscrição no canal, deixa nos comentários aí o que você acha das nossas discussões, peça também um conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal, porque assim eu vou saber melhor como eu devo conduzir os próximos vídeos. O meu canal, todos vocês sabem, é um canal amador, né? Nós não temos condições no momento de fazer uma coisa melhor, da qualidade que vocês merecem, mas vamos ser muito francos, né? Não importa de que modo a verdade seja apresentada, se com muito garbo ou se de maneira humilde, a verdade é sempre a verdade. E nós estamos aqui por ela. Tá? Então não deixe de se inscrever, ativar o sino de notificações para ficar por dentro das nossas discussões e escrever lá o seu comentário, tá certo? Bom, então, que coisa interessante, né? Todo mundo me pergunta como é que eu faço para trazer as pessoas para o integralismo agora que eu estou envolvido com ele intelectualmente, né, sentimentalmente, porque não necessariamente você que está em casa você participa ativamente das reuniões de núcleo, das atividades, né? Mas você gostaria que as pessoas tivessem mais interesse por isso. E eu me considero bastante bem sucedido na tarefa de formar integralistas, né? Ao longo da minha vida, eu pude ver dezenas de vezes essa mudança ocorrer de uma pessoa materialista, seja ela dogmática ou agnóstica, acabar passando para uma compreensão razoável do integralismo, com alguma intenção de trabalhar em benefício do movimento sigmático em algum momento da vida. Então, eu creio que eu tenho algumas coisas para falar a esse respeito, né, que podem ajudá-los também no caminho de vocês. Bom, eu quero começar esse vídeo dizendo que uma das coisas mais fundamentais é que você conheça bem o integralismo, né? Convence-te a ti mesmo e depois você convencerá os outros. Essa é a primeira premissa, né? E nessa de ter que convencer-se a si mesmo envolve ler muito, conhecer muito. Eu tenho certeza que companheiros antigos do movimento, como Jonas Mesquita, né, Sérgio de Vasconcelos, tantos outros que eu poderia enumerar aqui, sabem o quanto há para se conhecer, né? Então parece que nunca é suficiente, né? Cada assunto que você abre parece que tem que chama mais outros muitos assuntos, né? Bom, então eu quero começar recomendando uma excelente coleção de livros que você deve ter em casa, tá? Eu vou ser até mais franco com você, eu acho que se você quer conhecer o integralismo, bem, no meu tempo não tinha isso, é uma coleção relativamente recente, então nós não tínhamos acesso a ela, né? Por mais que nós tivéssemos o seu autor sempre nos balizando, nos guiando, isso não era ainda suficiente, não é? Quando eu entrei no movimento, que é nada mais nada menos do que a coleção de nome Integralismo, um novo paradigma. Eu estou aqui na minha mão com o volume 4, né? Mas eu tenho todos os volumes. Só que é aquilo, né? Aqui nada fica, porque eu vou emprestando e acaba que, num certo momento, já não tem mais nada nas minhas mãos, né? Tive que fazer recentemente a aquisição novamente de todos os volumes, mas eu fiz para fazer uma doação para a biblioteca da cidade de Plínio Salgado nasceu. Né? Bom, essa coleção é muito boa porque, em primeiro lugar, ela faz uma coletânea de textos, tá? Muito bem feita, tá certo? O autor, que é o Sr. Sérgio de Vasconcelos, tem uma história,
né, de conhecimento do integralismo, de conhecimento do movimento integralista, dos mais profundos autores contemporâneos, né? E então ele conseguiu compilar uma série de textos que são os mais elementares, né? Depois que você ler esse conjunto de livros, ele te dá uma percepção estrutural para que você avolume os seus conhecimentos lendo as outras obras de Plínio Salgado, Miguel Reale, enfim, dos outros escritores integralistas, né? Bom, é também uma obra, uma coleção que eu recomendo não só ela, mas ele também fez coletâneas dos principais documentos do movimento, o que faz com que você possa ter uma visão bastante ampla sobre o integralismo. Bom, dito isso, vamos para os fatos, né? O Sérgio descreve aqui no começo desses livros, no prefácio, o seguinte: como já afirmamos nos volumes anteriores, em nossos dias é muito difícil transmitir o ideário integralista, pois seja pela esmagadora campanha de difamação sofrida pelo nosso movimento, seja pelo entorpecimento generalizado das inteligências, e ainda pelo caráter totalmente inovador das ideias que propomos, a aceitação do integralismo hoje encontra grande resistência. Assim, todos os integralistas, por todos os meios que estejam à sua disposição, esforçam-se herculeamente em difundir a nossa doutrina. Este livro é mais uma contribuição nesta ação de esclarecimento sobre o integralismo e de alargamento do horizonte intelectual e moral do povo brasileiro. Muito bem, essa é uma verdade. Então, ao longo dos anos, eu venho percebendo o seguinte: né? O povo brasileiro, quando você fala de integralismo para eles, né, se você não falar diretamente, isto é, você não dizer que aquilo que você está falando é integralismo, ele tem uma grande chance de se tornar simpático, certo? Ele vai simpatizar com isso, porque o integralismo, na verdade, é um movimento feito para o brasileiro, sob medida para o brasileiro. Então, desde o nosso lema, que é Deus, Pátria e Família, que move com muita força o espírito do nosso povo, você logo percebe que o nosso movimento tem toda a capacidade de aglutinar pessoas. Mas acontece que a propaganda que foi feita contra o integralismo é muito forte e é inevitável que as pessoas recorram no seu imaginário a essa propaganda. E essa propaganda ela é tão forte que não adianta você simplesmente querer dizer que a coisa não é do jeito que foi pintado, tá certo? Então, o que eu percebo é o seguinte: ao longo dos anos, não adianta nada você pegar aquela pessoa que é contrária ao movimento e querer, como se nós fôssemos algum tipo de religião, convertê-la. Isso não dá certo, né? Não adianta ficar implicante com uma pessoa por causa das práticas morais ou das práticas sociológicas que a pessoa já fez adesão dentro da universidade, etc. Não adianta nada você ficar literalmente torrando as paciências da pessoa. Esse não é o caminho correto, né? Eu percebi que a maior parte das pessoas que se tornaram ou simpáticas, ou no mínimo simpáticas, ou integralistas ao meu redor, todas elas sofreram um processo que não começa sem que antes você seja amigo dessas pessoas, né? Porque as pessoas não querem ouvir e compreender no seu convívio como se estivessem ouvindo e compreendendo uma palestra. Ou seja, não adianta eu, vamos supor, juntar as pessoas e ficar falando de integralismo por 1, 2 horas semanalmente, né? A verdade é que o convívio constante com as pessoas e um verdadeiro interesse por elas. O que é um verdadeiro interesse por elas? Quando você tem mais interesse nelas, na pessoa que elas são, do que propriamente em que ela faça adesão ao integralismo. Eu nunca solicitei que alguém fizesse adesão ao integralismo, nunca solicitei, nem nunca solicitaria isso. Falasse, você precisa, você deve. Não é assim que funciona. Eu sempre fui absolutamente interessado nas pessoas ao meu redor.
e de coração, verdadeiramente, eu as amo de verdade. Quero que elas sejam muito felizes, que elas encontrem o reto caminho. E para mim, gostar das pessoas e dizer a verdade a elas não são coisas separadas. Só que você tem que ter a sensibilidade de saber como dizer a verdade, né? Tem gente que diz: "Eu quero falar a verdade, doa quem doer". Não é bem assim que as coisas funcionam. Hum? Se você realmente tem interesse que alguém o escute, né, que alguém escute você, se você realmente tem uma preocupação com a alma do outro, você quer que o outro encontre a felicidade, você não liga muito se ele vai atribuir uma descoberta de sentido a você ou não. Você só se importa que ele consiga abrir os caminhos mentais que levem a certas conclusões por ele mesmo, e não por nenhuma outra razão que não seja ver o bem dele, né? Então, nessas questões, o que que acontece? Ao longo de um convívio, que às vezes pode demorar anos, simplesmente isso, as pessoas ao seu redor vão compreendendo quem você é, o que você exatamente acredita, né? É muito comum em diversos lugares que eu vou. Eu me lembro uma vez que eu fui dar uma entrevista para uma faculdade que era de filosofia, e entre as pessoas que estavam na entrevista tinha um rapaz anarquista, mas bem anarquista mesmo, né? E depois da entrevista nós fomos conversar e conversamos e demos risada e tudo mais. E aí no final ele falou: "Você não é nada do que eu pensei que fosse, porque pelo canal, pelo que eu tinha ouvido falar do integralismo, eu pensei que você era um sujeito marrento, horroroso de se conversar, uma pessoa ruim, e não é nada disso. Estou muito surpreso". E isso é muito, muito bacana, porque nós somos pessoas, né? E o integralismo, de forma alguma, representa tudo que nós somos, né? Ele é uma parcela de quem somos. Quando eu converso com alguém, eu quero que essa pessoa entenda por que, que a sociedade deve se organizar ou buscar se organizar de uma certa maneira, porque isso é bom para ela. Só que geralmente nessa nova geração, bobagem. Os homens de todos os tempos, essa é a verdade, eles tendem a se afastar das verdades eternas e se perder no labirinto das aparências, né? Então, o que são essas múltiplas conversas, infinitas conversas que eu tenho ao meu redor, nenhuma delas de cunho integralista propriamente dita, mas que no final levam essas pessoas a simpatizar ou entrar no integralismo. Por quê? Qual é o teor dessas conversas? Bem, eu realmente me dedico a elas. Eu realmente me dedico a elas. Eu tenho para mim que quando uma pessoa, seja ela uma pessoa que não acredita em Deus ou que acredita da sua forma, e ela vem falar comigo sobre esse tema, eu tenho a impressão, e eu tomo isso para mim como uma missão, que Deus quer que eu converse com ela, né? Porque eu não falo de Deus por aí. Essa é uma questão muito importante. Eu não saio por aí falando: olha, Deus, Deus, Deus. Não, eu não faço isso. Eu não sou uma figura que você vai encontrar na minha boca o nome de Jesus Cristo o tempo todo. Não, de jeito nenhum, né? Eu tenho até amigos que se surpreendem quando descobrem que eu sou cristão, né? Surpreenderam-se, né? Hoje, amigos, né? Então, de que modo essa pessoa veio e começou a falar de religião comigo, nós acabamos embarcando. Então, eu tenho para mim que Deus queria que eu encontrasse essa pessoa. Isso é uma convicção minha. Tanto para o bem dele ou para o meu bem, né? Que ou eu vou aprender ou ele vai, ou nós dois vamos. Então, eu me dedico e converso até a hora que for, com todo o amor possível, seja a pessoa quem for, né? E não pense que as pessoas não reparam quando você gosta de verdade delas ou quando você finge que gosta delas com outros propósitos, né? Que é o caso das militâncias materialistas que não titubeiam em ludibriar as pessoas, instrumentalizar as pessoas, manipular as pessoas. Eu não quero nada disso, né? E isso as pessoas percebem com facilidade, né? Bom, então, me interessando por elas, nós entramos nos assuntos de ordem religiosa, de ordem filosófica, não é? Problemas que eu encontro muito, com muita frequência. Não acredito em Deus. Por quê? E geralmente esses assuntos eles nem vão a um conteúdo filosófico. Não é preciso entrar em Santo Agostinho, Tomás de Aquino, na metafísica, porque quando a pessoa se expõe e ela só o fará
de se expor, né? Quando ela tiver a confiança que nasce da amizade, quando ela finalmente se expõe, muitas vezes o que ela tem é uma ferida que alguma outra pessoa lhe causou, né, e que ela atribuiu injustamente a Deus, né? Às vezes ela teve decisões ruins por causa do seu livre-arbítrio, mas julgou que Deus talvez devesse ter evitado esses seus sofrimentos. Então é preciso fazer com essa pessoa um processo de cura. E esse processo de cura não tem nada a ver com o integralismo. Imagina, o que, que tem a ver? Né? A pessoa, o que, que uma organização típica da sociedade tem a ver com o processo de cura interior? Quase nada. Porém, sem o processo de cura, não se entende por que a sociedade deve ter uma tal forma. Por quê? Porque o seu interior reflete no seu exterior, né? O seu interior sempre será mais nebuloso que o seu exterior. Sempre. Mas você precisa organizar o seu interior se você quiser organizar o seu exterior. Então, sem certas compreensões, o integralismo é incompreensível. E com certas compreensões, o integralismo decorre. Estão entendendo? Então, o que acontece é o seguinte: essa pessoa precisa de um processo de cura interior. E eu não posso curá-la. Essa é a verdade. O máximo que eu posso fazer é conversar com ela e tentar despertar alguma força interior nela que possa ela própria cultivar para crescer e florir, né? Esse é o caso, geralmente, da, do problema que se relaciona a não crer em Deus. E o que acontece? Quando você não crê em Deus, é inevitável que você assuma que a sociedade não precisa ter um estado ético finalista, que a sociedade não tem finalidade. Você vai assumir isso imediatamente se você não crê em Deus. Você é a medida de todas as coisas, né? Então, quando a pessoa crê, passa a ver, não é nem crer, mas passa a ver que a existência de Deus é um tanto quanto lógico, não é necessário que ela assuma uma fé, eu não vou converter ela. Eu só preciso fazer com que ela veja, muitas vezes, que a sua crítica a Deus não é de ordem lógica. Então ela própria vê que Deus existe. E a partir disso, meio que muitas trancas se destrancam no seu cérebro, no seu raciocínio, e muitas portas se abrem. E naquele momento é como se portas se abrissem nelas e o fluxo do rio delas fosse liberto. E não é eu que faço, mas esse próprio rio é que vai cultivar ali as margens, criando aqueles crescentes férteis, né, ao seu redor, organizando, florindo aquele deserto espiritual que a pessoa vivia, né? Então você contribui, mas em que medida? Pouquíssima, né? Outros, então, eles possuem um ateísmo de ordem lógica, né? Ou seja, eles têm uma série de aspectos filosóficos bastante arraigados e bem assentados, e eles precisam de compreensão intelectual, né? Só que esse é muito mais difícil. Esse é muito mais difícil de se modificar. E lembre-se do seguinte: não queira modificar, né? Não queira. O que você quer não é ganhar debates, né? O que você quer é que aquele sujeito alcance a sua felicidade. Mas a felicidade dele não pode estar feita sobre um alicerce passageiro, isto é, se ele estiver botando a felicidade dele num carro, em dinheiro no banco, você já sabe que ele vai ser infeliz. Então, se você quer a felicidade dele, você quer que ele descubra o bem eterno e máximo, que é Deus. Plínio Salgado tem uma obra chamada Primeiro Cristo, né? E essa é a pedra de toque. Primeiro Cristo. Faça o sujeito perceber, né? E é triste usar essa palavra, faça o sujeito perceber, você não pode fazê-lo perceber. Você, no máximo, contribui. Você nem deve pensar, não, eu vou pegar esse sujeito, ele vai acreditar em Deus. Não, esquece isso, né? No livro Reconstrução do Homem, do Plínio Salgado, o que a sabedoria do chefe fez? Ele mostrou ali uma série de reflexões sociológicas, né, que organizam uma parte do pensamento anárquico do homem e organiza num encadeamento tal que o homem de reflexão, ele precisa
declinar de certos pontos de vista para que seu pensamento tome uma forma harmônica com aquilo que foi encadeado através daquelas reflexões. E isso leva ele a outros caminhos, entre os quais a percepção da existência de Deus. E a partir de então, tudo decorre. Né? Então, eu tenho diversas pessoas ao meu redor, todas elas com problemas distintos. Algumas muito chateadas com Deus, outras com uma visão de Deus bastante conturbada, né, bastante frágil. Outras eu tenho que compreendem a economia de uma maneira imoral. Outros que compreendem problemas de política pública de uma forma às vezes extremada ou às vezes muito diminuta. Né? Outros que têm generalizações, né, estúpidas. Ninguém vale a pena. A política não vale a pena. Outros que têm senso de proporção que não completamente inábil, do tipo assim, olha, fulano erra, portanto ele deve ser condenado. E isso é ruim porque todos erramos, então você está ali olhando pela ótica do negativo para tudo. E se você quiser achar uma coisa negativa nas coisas, você vai achar uma coisa negativa em tudo. Né? Então, para muitas dessas pessoas, eu nunca conversei a respeito de integralismo durante anos, anos. E nunca fiz questão de conversar sobre integralismo com elas. Tá? Eu nunca cheguei nelas e falei, olha, não, o seu ponto de vista é uma droga, mude seu ponto de vista. Não, de modo algum. Nunca quis que elas me saudassem com Anauê ou algum lugar que eu chegava. Nunca foi assim. Só que a base do integralismo é o amor. Essa é a verdade. Né? Eu vejo que existem muitos tipos de nacionalismo, né? Existe o fajuto que a esquerda usa para manobrar forças, né? Existe aquele cheio de enxertos, xenofobia e etc. E existe o nacionalismo cristão. O nacionalismo cristão, o nacionalismo que crê em Jesus Cristo, ele obviamente não se contamina com essas coisas. Tá? Então, conforme eu vou conversando com as pessoas, me importando realmente com elas percebem que eu me importo, elas ouvem o que eu tenho para dizer. Né? E quando a gente começa, essas pessoas começam a desenvolver um caminho na sua mente mais estruturado, começam a encontrar a finalidade das coisas e começam a se posicionar no mundo, né? Começam a entender o seu papel, vencem certas tristezas que pareciam invencíveis. E isso é um processo difícil porque eu dou pequenas pinceladas. A pessoa vai cultivar isso em algum outro lugar, por um período de tempo imenso, né? Bom, e na medida em que eu faço essas pequenas pinceladas, eu também ganho. Eu também ganho, porque eu volto a refletir sobre assuntos que não são corriqueiros. E toda vez que eu reflito sobre esses assuntos, eu encontro acolhida, propósito nessas coisas. Então, eu também estou ganhando. Não é uma coisa unilateral, eu estou só dando e não estou recebendo nenhuma recíproca. Não, não, não. Aprendo muito. E quanto mais converso com o homem, mais vou compreendendo a sua natureza, sua dispersividade, a sua gana por buscar o eterno, muitas vezes translocada em idolatrias as mais diversas. Então a gente procura juntos, tá entendendo? E um dia o sujeito descobre que eu sou integralista. Eu não precisei falar necessariamente. Ele viu, alguém comentou e tal. E ele vem me perguntar o que é. E aí eu explico. Né? Ele tira suas dúvidas, eu explico para ele, dou ali uns livros para ele, ele lê. Mas quando ele lê, a mente dele já não está mais fechada, perdida. Né? Perdida. Então já não é mais uma informação que não faz sentido. Ao contrário, quando ele lê, ele fala: poxa, o integralismo nada mais é do que a organização social que, para o Brasil, né, faz mais sentido, levando em consideração várias outras coisas importantes que eu vi na vida. Então ele se torna, pelo menos, não inimigo do integralismo. Porque o integralismo passa a ser um entre, talvez, alguns planos sociopolítico-econômicos que têm dignidade nos olhos dele, né? Aos olhos dele, né? E é isso que importa. É isso que importa.
De modo geral, todas as pessoas ao meu redor que passaram a admirar, em alguma medida, o integralismo, obtiveram uma grande satisfação antes consigo mesmas, né? Na sua relação com Deus, com as questões importantes, né? Conheceram muito, né? Viram o quanto foram ludibriadas em certos aspectos, acima de tudo, passaram por um processo de cura, né? Não por causa de mim, lógico, mas porque, vejam, uma das coisas mais importantes que existe, por exemplo, na Igreja Católica, né, é a questão da confissão. Deixando de lado os aspectos religiosos que isso envolve, uma coisa muito importante que às vezes eu ouço um padre ou outro falando, é que o processo de confissão, ele é essencial no sentido que nós não somos capazes de julgar, né, exatamente a qualidade e a dimensão dos nossos pecados. Às vezes nós achamos que estamos fazendo um pecado pequeno e ele é grande, às vezes nós estamos fazendo um pecado grande e achamos que ele é pequeno. Então, para que serve, entre outros, a confissão? Para o sujeito poder subordinar o seu pecado e a sua consciência a uma outra orientação julgatória, né, analítica, que vai mostrar para ele um ponto de vista no qual ele não estava. E isso é fundamental porque nós nos perdemos nas nossas falhas. E muito dificilmente, e algumas falhas elas ficam tão arraigadas que nós nos perdemos nelas. E, e só junto com os outros é que nós podemos discutir essas falhas. Né? Eu não estou falando de discutir pecados, eu estou falando de discutir falhas de pensamento, né? Falhas de comportamento moral, né? De julgamento, de critério, de perspectiva, de proporções. Né? Uma coisa que você acha que não é grave, na verdade é. Outra que você acha que é grave, na verdade não é. Entendendo? Só que se você não corrige essa série de pequenos tijolinhos imperfeitos, você não monta a grande estrutura na sua cabeça. Né? Então, quando chega o integralismo e diz, nossa, nós devemos organizar a sociedade desta maneira, se você tem um monte de tijolos deformados, você fala, essa sociedade não pode ser organizada, não dá para construir esse prédio com tijolos de múltiplas formas, sem argamassa. E então esse plano é uma merda, porque os materiais que existem não dão conta. Mas aí, quando você começa a organizar os materiais, você separa os tijolos defeituosos dos que não são, você vê onde está a argamassa, você vê onde está o talento do operário. Né? Conforme você vai organizando as coisas, você olha aquele campo onde estão os materiais de construção de uma maneira panorâmica e então você tem certeza de que aquele prédio, aquele edifício é possível. Então, é impossível que você não simpatize com uma obra que é possível. Tá? Uma obra que não só é possível, mas é uma obra eivada de bem, né? De amor, de solidariedade, né? De capacidade do homem de construir, né? De edificar o bem de todos. Né? Então, como você não vai simpatizar com algo que é inerentemente uma consequência da organização mental, da harmonia do espírito e da matéria, né? Colocados em harmonia através das reflexões que nasceram de uma amizade sincera, de conversas sinceras, conversas que, antes de tudo, teve por fundo a vontade de ver o outro bem. Né? Não é uma vontade de vencer debates, não é isso. Isso é maligno até. Não é a vontade de ver o outro perder uma discussão. Não é isso. É uma troca muito bacana de, de sentimento mútuo de encontrar a verdade. Então não tem câmeras, não tem plateia, não tem nada. Mas você e aquela pessoa na sua frente, os dois estão naquela labuta para encontrar a verdade sobre um ponto. Poucas coisas são mais bonitas. Então, quando você está buscando a verdade, você está buscando primeiro Cristo, seja em que assunto for. Você não precisa falar o nome de Jesus Cristo. Quando você busca a verdade, você está no caminho da graça. Tá?
Você está se dispondo, pelo menos, à graça, né? E, como diz, o bata e a porta se abrirá. Em um determinado momento, a sua persistência, a sua discussão, é como se você estivesse chocando pedras até que todas as rebarbas fossem obliteradas pelo choque e as pedras ficassem, então, polidas, ficassem, então, prontas para serem usadas para edificar. Então você vai chocando as pedras, as que não servem, você dispensa e vai fazendo ali, separando num montinho aquelas mais sólidas que você encontrou. E para isso você precisa discutir com os outros. Esse processo de encontrar os materiais certos requer conversar, requer discussão, requer amor. Porque se você não amar, você não tiver uma amizade sincera por fundo, né, uma vontade, um desejo verdadeiro de que o outro encontre também o caminho, então você vai lançar em toda a sua fala um pequeno veneno, que é como se você estivesse incutindo em cada uma dessas pedras alguma coisa na fórmula que as fizesse ficar mole, né? E isso é ruim, porque a outra pessoa, na hora que ela for construir, ela não vai encontrar resistência nessas pedras. Essas pedras vão sucumbir e a pessoa vai ficar mais longe ainda da verdade, do bem e de construir alguma coisa, né? Então, é isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Não esqueça de colocar aí nos comentários o que é que você acha dessa discussão. Conta para mim como é que você tem feito para falar sobre integralismo para as pessoas e mostrar que ele não é nada disso que tem por aí e que é uma ótima, excelente opção para o povo brasileiro. Fique com Deus e até a próxima.